o Senhor como primeiro na sua vida. Amém? Fique em pé nessa hora, prepara o teu dízimo, prepara a tua oferta e vamos interagir agora com a obra do Senhor. Veja na tela os dados bancários, você pode se utilizar deles para fazer a sua transação, máquina de cartões lá atrás se você precisar, e os cestos para colocar aqui a sua oferta, o seu dízimo em espécie. Se você não é membro dessa igreja, por gentileza, não entregue o seu dízimo aqui. Seu dízimo você entrega na sua igreja, aquela que você está vinculado, aquela onde você tem um pastor que tem abençoado a sua vida, alimentado você através da palavra de Deus, amém? Então levanta a tua semente, seja grato ao Senhor nessa hora. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos provido, cada uma de nossas necessidades tem sido supridas em glória, e nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de termos nos associado contigo em Cristo Jesus. Acreditamos nessa visão, acreditamos, Pai, no projeto divino de alcançar vidas, acreditamos nesse projeto divino chamado igreja. Por isso nós queremos investir, Senhor, investir no avanço da Tua palavra. Está aqui a expressão da nossa gratidão, está aqui, Pai, a expressão do nosso amor a Ti. Queremos materializar a nossa honra nessa hora e queremos Te honrar, Pai, Te agradecendo por tudo aquilo que das Tuas mãos tem vindo para as nossas mãos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode vir semear com alegria ao Senhor. Socorro bem presente em qualquer situação. Deus em quem eu vivo, me movo e existo, é o Todo-Poderoso, mas também é o meu amigo. Deus é bom todo tempo, Ele é fiel para sempre. É bom todo tempo, Ele é fiel para sempre. Tu és o motivo da minha dança, Tu és a razão do meu andar. Ó Deus, nossa única esperança, dizer mais uma vez, meu Deus é bom. Vamos lá. Meu Deus é bom todo tempo, Ele é fiel para sempre. Meu Deus é bom todo tempo, Ele é fiel para sempre. Sementes plantadas pelos teus filhos, elas vão produzir colheitas extraordinárias para a glória do seu nome, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido, nós vamos meditar na palavra de Deus. Obrigado, uma grande bênção. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa manhã através do grupo de música? Bênção, irmãos, glória a Deus, eles estão crescendo na presença do Senhor. Irmãos, nós estivemos em família, em dias de férias, procuramos descansar um pouco devido à rotina, à correria
do ano passado. 2023 foi um ano bastante intenso para nós, ministerialmente falando. Já tem alguns vislumbres da parte de Deus que esse ano também não será diferente. É um ano de muito trabalho no Senhor, mas a graça de Deus vai pegar conosco. Amém, queridos? Senti muitas saudades da igreja nesses dias. Antes dessa viagem de férias, estive em um seminário de verão lá no Recife, na igreja do pastor Humberto, uma igreja parceira. E foi um tempo maravilhoso, um tempo de edificação, fui muito acrescentado. Recebi palavras de Deus, confirmações divinas sobre aquilo que Ele tem falado acerca dessa obra e também acerca da minha vida. Então foi um tempo maravilhoso e é importante de vez em quando fazer essas paradas em família, tirar uns dias para descansar. De fato, alguns irmãos até saíram nesse feriado prolongado e isso é lícito, amém, queridos? Mas nós estamos retomando esse ano. Dizem que o ano de fato começa a partir do carnaval, porque é um feriado prolongado, as pessoas viajam nos primeiros meses, e isso é importante. Se você puder, de vez em quando faça isso com a sua família. Tire uns dias para descansar, saia com os seus, vai se reabastecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente também. Amém, queridos? Isso é muito bom, esse zelo com a família, essa atenção com os nossos, principalmente aqueles que têm filhos pequenos. Isso é muito importante, amém, queridos? Glória a Deus. Mas, retomando aqui a proposta para esse culto, nós estamos diante da mesa do Senhor, e é um tempo tão importante, tão especial, valorizamos a mesa, valorizamos a experiência da mesa. Este culto especificamente, em outros tempos, também era chamado de festa do amor, a festa da comunhão. Uma oportunidade onde nós celebramos nossa comunhão com Deus e também com os nossos irmãos. Um momento onde nós olhamos para o outro e reconhecemos o outro como um membro do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Estamos intimamente ligados, conectados com Deus no Espírito. Amém, queridos? Eu e você somos membros de um mesmo corpo. Diga isso. Eu e você, olhando para alguém, somos membros de um mesmo corpo. Mas, infelizmente, para muitos cristãos, a ceia do Senhor se tornou apenas mais um culto. E eu falo isso com pesar, com lamento, porque a mesa do Senhor não é apenas um culto memorial vazio de poder. Ao contrário, irmãos, há muito poder disponível nesta reunião. Se nós estivermos antenados nas coisas do Espírito, perceberemos que a manifestação da presença de Deus está aqui nesse lugar. Deus se manifesta onde é desejado, onde é reconhecido, onde é honrado, e de fato Ele está se manifestando aqui em nosso meio, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, mas é possível perceber com os sentidos espirituais que Ele está se manifestando em nosso meio nessa manhã. Amém, queridos? E a Bíblia mostra que em lugares onde Deus se manifestou, mudanças aconteceram. Pessoas foram afetadas pela manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que na presença de Deus há banquete, há delícias perpetuamente, há abundância de alegria. Nós estamos desfrutando disso nessa manhã. Amém, queridos? Glória a Deus. Se nós misturarmos fé a essa experiência de comermos do pão e de bebermos do cálice, o sobrenatural nessa manhã afetará o nosso espírito, a nossa alma e também o nosso corpo. Precisamos misturar fé com aquilo que nós vamos fazer. Amém, queridos? Não é um mero pedaço de pão, não é um pouquinho de suco. Não estou sugerindo aqui uma doutrina falsa que ensina que no momento em que nós agradecemos a Deus pelo pão e pelo cálice, eles se tornam literalmente corpo e sangue do Senhor. Isso se chama transubstanciação. Nós não cremos nisso, mas pão e cálice representam corpo e sangue que foi derramado por nós. É algo espiritual aqui, irmãos. Nós estamos num ambiente espiritual. Amém? Consideramos a presença de Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Enquanto os primeiros cristãos participavam da ceia, eles carregavam boas memórias. Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e a prática da ceia continuou.
Jesus ensinou que eles deveriam continuar ceando. 2 ordenanças que ele deixou para a igreja: ceia do Senhor e batismo nas águas. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus ordenou que nós continuássemos ceando em memória dele. Amém? E nós estamos aqui para trazer boas memórias à tona nessa manhã. Amém? Dentro dessa proposta que nós temos falado desde 31 de dezembro, é manhã de organizar as suas memórias. Amém? Muitas pessoas estão cultivando memórias destrutivas, trazendo à sua lembrança coisas que lhe causaram dor. É tempo de esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão adiante de você. Esquecer das ofensas, esquecer das decepções, das frustrações e avançar para o novo de Deus, que está diante de cada um de nós. Amém, queridos? Então, é manhã de organizar as nossas memórias. O que é que eu vou trazer à memória nessa manhã? Aquilo que me dá esperança. Amém? Eu vou trazer à memória aquilo que Jesus fez por mim. Era assim que eles se reuniam no princípio. Os cristãos daquele primeiro século se reuniam nessa consciência, trazendo à sua memória o sacrifício que foi feito por eles. Eles se lembravam da maior demonstração de amor que alguém pode fazer pelo outro. João certa vez declarou no capítulo 15, no versículo 13, você não precisa abrir por enquanto, só citando, João 15, 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Era isso que eles estavam trazendo à memória quando se reuniam. Jesus deu a vida por nós, e ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para resgate de muitos. Lembra que tentaram defendê-lo naquele momento, e ele disse: não precisa, se eu quisesse, eu invocava aqui uma miríade de anjos, mas não, eu vou me entregar, eu vou me doar. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, e eu vou reavê-la. Aleluia! Então na ceia, eles não alimentavam apenas a sua fé, eles também alimentavam a sua esperança. Eles olhavam para trás, para aquilo que Jesus já havia feito, mas eles também olhavam para frente, para a promessa da sua vinda. Sabe, irmãos, nesse ambiente, no culto de ceia, olhamos para trás e olhamos para frente. Olhamos para o passado, olhamos para a cruz, mas também olhamos para o futuro, olhamos para a promessa. E o que ele disse acerca do futuro? Que está vindo nos buscar. E pode ser hoje. Esse culto pode não terminar aqui. Aleluia. Aleluia. Então, olhavam para trás, lembrando do sacrifício de Jesus e os seus benefícios presentes. Porque você sabia que a obra que Cristo fez traz para nós benefícios presentes? Desfrutamos agora de benefícios que foram conquistados naquela cruz. Inclusive benefícios futuros. A Bíblia diz que pela fé agora posso desfrutar dos poderes do mundo vindouro. Nós vamos falar um pouquinho sobre cura divina, mas eu quero te dizer, antes de entrar no assunto, que cura divina não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é saúde divina. E esse é um poder do mundo vindouro. No mundo vindouro ninguém fica doente, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele fez a promessa de que viria nos buscar. Mas eu tenho notado que nós ficamos tendenciosos à ingratidão quando não atentamos para o alto preço que foi pago por nós. Quando a gente esquece da obra que Jesus fez, a gente começa a reclamar de coisas pequenas do dia a dia. E essa não é a vontade de Deus, irmãos. Precisamos valorizar o sacrifício que foi feito por nós. Diga: eu vou valorizar o sacrifício. Eu tenho visto muito crente chateado porque as coisas não aconteceram do jeito que eles queriam e na hora que eles queriam. Está gente chateada, irmãos. Mas tem se esquecido do benefício maior, a nossa salvação. Tem se esquecido desta entrega que Jesus fez, resultando
na nossa comunhão com Deus que havia sido quebrada por ocasião da queda de Adão. As pessoas não têm valorizado a oportunidade da comunhão com Deus, irmãos. A oportunidade da comunhão que devemos ter uns com os outros, a partir dessa obra que Jesus fez. Porque ele disse que quando ele fez a obra, um muro de separação que estava no meio caiu. Um muro que separava povos foi derrubado, irmãos. E agora, seja judeu, seja grego, não importa a nação, em Cristo nós somos um só povo. Uma nova raça, novas criaturas. Amém, queridos? Então, as pessoas não têm valorizado os benefícios da obra que Jesus fez. Benefício maior, nossa salvação, nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Ele. E depois disso, outros benefícios que nós vamos citar aqui através de um texto. Gostaria que você abrisse Salmo 103. Salmos 103, versículo 1, nós vamos ler até o 5. O salmista vai apresentar aqui o antídoto contra a ingratidão. Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aqui nós encontramos algumas instruções do salmista. A Bíblia mostra que era algo que ele praticava antes de tudo na sua própria vida, mas como foi registrado, fica para nós também como instrução. A Bíblia diz que aquilo que foi escrito, para ensino foi escrito. Então nós extraímos ensino dessa palavra e buscamos aqui seguir as mesmas instruções. E o que é que ele vai dizer que praticava? Ele costumava bendizer ao Senhor. Diga, ele bendizia ao Senhor. Bendizer fala sobre agradecer por uma bênção. Amém? Graça ou favor imerecido. Agradecer por bênção, por graça ou por um favor. É contrário de maldizer, murmurar e reclamar. Algo que muitos crentes estão envolvidos nessas práticas. Sempre tendenciosos à murmuração, à reclamação, à maledicência. E estas coisas são pecados da língua. A Bíblia vai falar sobre pecados da língua e as suas consequências. E estas coisas não devem ter lugar em nós. Amém, queridos? Ao contrário, viveremos uma vida de gratidão. Diga, eu vou viver uma vida de gratidão. Vamos mudar a confissão, vamos falar pela fé. Diga, eu vivo uma vida de gratidão. Amém? Vivemos uma vida de gratidão. Amém, queridos? Estas coisas não têm lugar na nossa vida. Então ele diz que bendizia ao Senhor, não se esquecia dos seus benefícios, porque infelizmente somos tendenciosos ao esquecimento. Você recebe um benefício aqui, alguém faz um bem a você, em pouco tempo você já esqueceu daquilo que a pessoa lhe fez. O ser humano é tendencioso ao esquecimento, mas a Bíblia nos ensina a trazer à memória, resgatar memórias boas. Amém, queridos? Resgatar boas memórias. Como é que eu devo fazer para não esquecer? Colocar diante dos meus olhos sempre. Amém? Me expor aquelas verdades de maneira frequente, continuamente me expondo àquelas informações. Veja o que Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 1. Abre comigo lá, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Uma maneira de não nos esquecermos é nos expormos àquelas informações de maneira contínua. Por isso Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 1, dizendo: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas.
Paulo está dizendo que era segurança para eles escrever as mesmas coisas, lembrá-los daquilo que ele já havia falado outrora. Essa instrução, se alegre no Senhor, já havia sido dada pelo apóstolo Paulo. E agora ele está trazendo à memória dos irmãos a necessidade de se alegrar, porque a Bíblia ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora o que eu preciso te dizer é que Paulo está escrevendo a livres estando preso. Paulo estava preso quando escreveu essas coisas. Então veja que a situação que você está vivendo não deve afetar a tua alegria. A situação que nós estamos vivendo não deve afetar a nossa alegria, não deve roubar a nossa alegria, irmãos. E o Senhor vai nos lembrar dessas coisas continuamente, através da sua palavra. Quando não, irmãos, o Espírito Santo não levantar um texto dentro de você, trazendo à sua memória aquilo que Deus já falou, faça você isso. Pegue os textos que Deus já falou com você, coloque diante dos seus olhos. Leia as mesmas coisas, ouça as mesmas coisas. O irmão Reagan certa vez profetizou e declarou debaixo da inspiração profética: não te desanimes se a verdade não resplandece de uma só vez no teu espírito. Continua a meditar nos grandes fatos da palavra e ela vai se tornar real em ti e vai transformar o teu ser. O que ele estava dizendo, continua a meditar naquelas verdades que você ouviu antes. Medita nessas coisas, olha para elas, leia, confesse, ouça, declare. Isso vai produzir resultados na tua vida, não vai te deixar esquecer daquilo que Deus falou com você. Paulo disse a Timóteo: combata o bom combate, firmado nas profecias que de antemão foste objeto. Firme-se nas palavras, naquilo que Deus já falou com você, assim você não vai se esquecer. Amém? Então devemos trazer a nossa memória, lendo, ouvindo, meditando, não tirando ou não perdendo de vista aquilo que Deus já tem falado, para que a gente não caia nessa vala da ingratidão. Amém, queridos? Então, em Lamentações 3:21, está falando sobre algo que eu já citei aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ao invés de alimentar memórias que te puxam para trás, pense em coisas que te projetam para frente. Vou dizer de novo, ao invés de alimentar memórias que te puxam para trás, pense em coisas que vão te impulsionar. Coisas que vão te projetar em direção àquilo que Deus falou com você. Amém? É tempo de engavetar essas memórias que lhe trazem dor. Esquecer dessas coisas, amém? E ficar com aquilo que Deus está propondo para você nesse tempo e nessa estação, que é uma nova estação na minha e na sua vida. Então vamos aqui repassar alguns benefícios encontrados em Salmo 103. Eu não vou argumentar muito em cima deles, eu vou ler os textos, e a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esses textos vão alimentar a sua fé e também vão alimentar a sua esperança. Amém? Abra comigo em Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. O primeiro benefício que nós encontramos aqui em Salmo 103 é perdão de pecados. Diga comigo, perdão de pecados. E aí nós temos Efésios 1, 7 que diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele, em quem? Em Cristo Jesus, nós temos a redenção. Redenção é resgate mediante pagamento. Amém? Qual foi a moeda que ele usou para nos comprar de volta para Deus? A Bíblia diz que é o seu sangue, através do qual nossos pecados foram perdoados, irmãos. Aleluia! E isso de acordo com as riquezas da sua graça. Não tem a ver com seu mérito, não tem a ver com aquilo que você fez ou deixou de fazer, não tem a ver com as suas obras, tem a ver com a obra dele. Tem a ver com o mérito dele, tem a ver com a justiça dele, tem a ver com a bondade dele, tem a ver com a misericórdia dele, irmãos. Aleluia, a disposição dele em fazer por nós. Ele quis, e ele é soberano. Amém, queridos?
Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Estamos falando sobre benefício da obra de Cristo Jesus, um benefício que nós não podemos esquecer. Diz aqui: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Diga: eu tenho a redenção, o perdão dos pecados. Amém? Nós temos perdão de pecados. João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoou aqueles pecados que nós cometemos outrora, mas se cometermos algum erro agora e nos arrependermos, à disposição nele de perdoar os nossos pecados. De fato, Ele já proveu isso em Cristo Jesus, através da sua obra. Amém, queridos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Vamos ler aqui 3 versículos para falar sobre esse benefício maravilhoso que é o perdão dos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo de número 17. Hebreus capítulo 10, versículo 17. Se você encontrou, diga um amém cheio de alegria. Hebreus 10, 17 diz: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades para sempre. Olha o que ele prometeu: eu não vou me lembrar dos teus pecados, nem das tuas iniquidades. E outra parte diz que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Deus não é homem para ficar lembrando daquilo que a gente fez, esfregando na nossa cara. Ele não vai ficar lembrando dos erros cometidos, irmãos. Se alguém for falar com Deus sobre um erro cometido, que já foi perdoado, Deus vai dizer: do que é que você está falando? Porque pecado perdoado não existe mais. Não venha diabo me falar de pecado perdoado. Amém, irmãos? Aleluia. Ele disse através do profeta Isaías 1,18: ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías estava falando do sacrifício que Jesus faria, que nos deixaria limpos na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Vamos falar de outro benefício que nós não podemos nos esquecer. Benefício esse conquistado pela obra que Cristo fez. Cura para as enfermidades. Diga: eu tenho cura para as enfermidades. Isaías 53, abre comigo lá. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Glória a Deus. Isaías 53, versículos 4 e 5. É importante colocar os olhos na palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e os que guardam as palavras dessa profecia. Isaías 53, versículo 4 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou um preço para que eu e você tivéssemos cura. Ele pagou um preço para que eu e você tivéssemos paz. Deixa eu dizer, o preço pela sua paz já foi pago. Não precisa andar perturbado, atribulado, preocupado, ansioso. O preço da paz foi pago. Ele é o príncipe da paz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 24. Lendo e relendo esses textos, meditando neles, não nos esqueceremos dos benefícios.
Então, quando uma enfermidade bater a tua porta, você logo vai trazer à tua memória Isaías 53, 3 e 4. Você logo vai trazer os versículos da palavra, 1 Pedro 2,24, que diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Diga comigo, fostes sarados. Essa palavra fostes está no tempo verbal passado. Diga, está feito. Está feito, irmãos. Agora, como é que nós vamos desfrutar? Pela fé. Olhando para trás, lembrando dos benefícios, trazemos o poder dessas coisas para hoje, para agora, pela fé. Fé agora. Diga, fé agora. Amém, irmãos? Fé é para hoje, fé é para agora. Então, quando você mistura a fé com aquilo que já foi feito, se manifesta agora. Aleluia, carregando Ele mesmo. Muitos cristãos aceitam o fato de que Ele carregou os seus pecados naquela cruz. Mas a mesma cruz que carregou o pecado, carregou doença. Precisamos enxergar nessa mesma perspectiva. Se metade do texto é verdade, a outra também é. Por isso nós cremos e pregamos cura divina. É a vontade de Deus que eu e você andemos em cura e em saúde divina. Diga, é a vontade de Deus. Por isso impomos as mãos e enfermos são curados. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e nos ungiu também, irmãos. Para quê? Para andar por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele e Deus é conosco também, porque nós estamos em Cristo. Deus é conosco porque estamos em Cristo. As mesmas coisas que aconteceram no ministério dele vão acontecer na nossa vida. Você vai impor as mãos e enfermos serão curados, porque ele já levou. Se ele já levou, ninguém precisa carregar doença nenhuma. Cânceres vão morrer debaixo da tua mão. Não vamos aceitar essa praga como algo normal, irmão. Jesus levou o câncer naquela cruz. O câncer morreu na cruz de Cristo. Não vamos aceitar isso. Essa praga maldita tem que ser erradicada do meio do povo de Deus, pela fé no sacrifício que ele fez. E se entrar, toda planta que o Pai não plantou será arrancada da sua raiz. Vai morrer e a glória de Deus vai se revelar nessas situações. Deus vai ser glorificado na cura e não na doença. Eu estou com ódio dessa doença, irmãos. Nós vamos nos levantar, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, para arrancar essa maldita, pelo poder de Deus, pelo dedo de Deus. Coisas extraordinárias vão acontecer nessa área, processos de morte serão interrompidos. Porque ele já levou, diga, ele já levou. Aleluia, glória a Deus. Outro benefício da obra que Jesus fez: redimidos da morte. Olha que bênção, nós somos redimidos da morte. Irmão Reagan tem um pequeno livreto chamado Redimidos, da enfermidade, da pobreza ou da miséria e da morte. Redimidos, diga, eu fui redimido. Nesse caso aqui está falando da morte. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, abre comigo lá. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus venceu a morte. Diga, Jesus venceu a morte. Paulo disse que o último inimigo a ser vencido é a morte física.
Sabe que está chegando o dia que um brado será dado. Um brado que pela fé Paulo já deu, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Na vitória de quem? Dele. Nós lemos aqui no início do culto que ele morreu, mas ressuscitou e já não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele, irmãos. E está chegando o dia que não vai ter poder sobre nós também. Está chegando o dia, irmão. Está mais perto do que você pensa. Aleluia. Morte perdendo o poder. Um homem de Deus disse: tudo que a morte pode fazer com o crente é entregá-lo para Jesus. Só está antecipando o encontro. Mas ela não pode afetar a nossa eternidade com Deus. Você decide por Cristo aqui, a morte não pode alterar o teu destino. É só um corredorzinho por onde você passa para se encontrar com o teu amado. Por isso um amigo, poeta, ministro, mestre, escreveu um poema e nesse poema ele diz: morte, fique sabendo que você vai morrer, viu? Você está nos corredores frios da tua própria morte. Está chegando a tua hora. Está chegando a hora dela, irmãos. A morte e o inferno sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Outro benefício, graça e misericórdia. Diga: graça e misericórdia. Tantos textos que falam sobre graça e também sobre misericórdia, não temos tempo de ler tudo, mas em 2 João capítulo 1, versículos 2 e 3, 2 João, abre rapidinho lá, 2 João capítulo 1, versículos 2 e 3, uma das pequenas cartas de João lá no finalzinho, diz assim, 2 João 1, versículos 2 e 3, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Uau, a verdade permanece em mim e em você, irmãos, e vai estar conosco para sempre. E aí diz: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Graça e misericórdia são conosco, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Graça que fala de favor, mas também fala de capacidade, fala de habilidade divina. E misericórdia, que é essa identificação e é esse benefício tão extraordinário que não tem a ver com merecimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Outro benefício que nós não podemos esquecer, diz aqui em Salmo 103, velhice farta de bens. Olha que promessa gloriosa da parte de Deus. Estava ouvindo um testemunho, na verdade está relatado nos livros do Dr. T.L. Osborne, sobre uma senhora, quantos anos, pastor? Aquela irmã que fundou 100 igrejas? 70 anos. Uma mulher de Deus se deparou com essa verdade da palavra, ainda na velhice darão frutos, e ela com 70 anos iniciou 100 igrejas, e ela supervisionava as igrejas de bicicleta. Um vigor sobrenatural se manifestará na vida daqueles que se agarram a essa palavra. Ninguém precisa ficar entrevado numa cama na velhice. Você pode fazer raiva para o diabo, pregando a palavra de Deus, levando pessoas a Cristo. Aleluia. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Salmos 92, 14. Na velhice dando frutos, viçosos e florescentes. Aleluia. Firme e forte. Porque entendeu, por revelação, esse benefício da obra de Cristo Jesus. Amém, queridos? Na velhice dando frutos.
na velhice dando frutos. Não é tarde. Smith Wigglesworth começou o seu ministério de milagres com 68 anos de idade. Não é tarde. Esse homem ressuscitou mais de 24 mortos. Não é tarde. Um dia uma pessoa estava me dizendo sobre o tempo que havia passado da vida dela e achava que não conseguiria mais realizar o que Deus a comissionou para realizar. E eu disse para ela, Ele é o Senhor do tempo. Ele pode fazer hoje, agora, nesse ano ainda, através de você, coisas que você não fez durante a sua vida inteira. Um vigor sobrenatural atuando em você, uma força suprema se levantando de dentro, e você ganhando um novo ânimo, uma nova alegria para servir a Deus, voltando a fazer as suas caminhadas. Enquanto você caminha, você leva a glória de Deus. Você é o tabernáculo divino, você é a arca que carrega a presença. E quando você anda nas ruas e você encontra um cenário de morte, você diz: ei morte, ressurreição e vida chegou. Não é tarde. Não é tarde para assumir aquilo que o Senhor um dia lhe confiou. Não é tarde. Pega isso. Outro benefício, renovação da mocidade. Isaías 40, 31, para a gente terminar. Isaías capítulo 40, versículo 31. Você está sendo abençoado, irmão? Pela palavra de Deus, eu estou com vontade de correr. Aleluia. Isaías 40, 31. Eu sei que forças estão sendo renovadas nessa manhã, na presença de Deus. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Forças renovadas como a da águia. 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo disse: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Existe um poder renovando você por dentro, dia após dia, dia após dia, dia após dia. E é baseado nesse poder interior que você se levanta da cama e você acorda dizendo: ei diabo, hoje eu vou fazer raiva para você. Hoje eu vou rir na tua cara. Hoje eu vou abençoar alguém. Hoje eu vou interferir em destinos eternos. Como? Falando de Jesus para alguém. Você sabe que destino eterno é alterado quando alguém crê nesse evangelho e recebe Jesus Cristo? Aquele que estava caminhando a passos largos para o inferno, já não vai mais para lá, agora vai para o céu. E agora você pode dizer: diabo, tchau, tchau, você perdeu mais um. Deus quer te usar como esse instrumento. Ele nos fez embaixadores, testemunhas dele. Temos o ministério da reconciliação. Todo dia você e eu, pela graça de Deus, podemos alterar a rota eterna das pessoas. Todo dia. Todo dia. É acordando e dizendo: é hoje, diabo, que tu vai passar raiva. Não vou te dar o gosto de você me ver desanimado. Não, não. Eu me alegro no Senhor. Eu me fortaleço nele. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Querendo o corpo ou não, eu vou fazer. Aleluia. Você acorda trazendo à memória os benefícios. Ó Pai, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças dos benefícios. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque o Senhor redimiu minha alma da cova. Obrigado, Senhor, porque tem cura disponível para mim. Obrigado, Senhor, e você vai falando da renovação que está disponível para você. E você vai evocando os benefícios da obra de Cristo.
e vai se fortalecendo nestas coisas. E daqui a pouco, você vai estar em pé, realizando coisas em o nome do Senhor. E você vai perceber que a fraqueza perdeu lugar na sua vida. A Bíblia diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, sua força será pequena. Então você está vivendo uma angústia, está vivendo um problema. E eu preciso te dizer, irmão, que a gente pode ser uma grande bênção na vida de outras pessoas, mesmo enfrentando problemas. Lembra de Paulo, na prisão, enfrentando problema, amarrado pés e mãos. Decidiu juntamente com Silas louvar a Deus. Os outros presos escutavam. O terremoto acontece, abre a prisão. Todo mundo sai. O carcereiro é salvo. A família dele também. Você pode ser uma bênção mesmo debaixo de pressão, mesmo enfrentando problemas. Estevão está sendo apedrejado. Ele diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Está intercedendo enquanto apedrejado. Está sendo uma bênção na vida de outros, mesmo debaixo de pressão. Eu e você podemos ser uma bênção na vida de outras pessoas, mesmo debaixo de pressão, mesmo enfrentando problema. Eu ouvi sobre uma mulher, para terminar, a esposa de John Austin. Ela foi diagnosticada com uma doença, e ela, quando recebeu o diagnóstico, saiu do consultório médico um pouco debilitada nos seus sentimentos e emoções. E ela passou na frente de um cemitério, e o diabo criou o quadro para ela, mostrou a imagem dela já naquele caixão, as pessoas já sepultando, fazendo o seu velório, e ela tinha agora uma decisão a tomar: ou aceitava aquela miragem que o diabo colocou diante dela, ou ficava com aquilo que a palavra de Deus diz. Ela, voltando do consultório, pegou as fotos dela com os seus familiares e colocou diante dos seus olhos. Fotos onde ela estava fazendo atividades com a sua família, com seus filhos, com o marido. Se cercou daquelas imagens de vida. E ela disse para o marido: agora a gente vai marcar reuniões de cura na igreja, porque eu vou semear aquilo que eu preciso. E ela começou a fazer reuniões de cura, e muitas pessoas foram curadas naqueles dias, inclusive ela. Você e eu podemos ser uma bênção para outros, mesmo debaixo de fortes pressões. Há um poder operando em nós, irmãos, e ele é muito maior do que nós. Esse poder é muito maior do que a nossa incapacidade, muito maior do que as nossas limitações. Esse poder vai transbordar de você e vai tocar a vida de outros. Vamos trazer à memória os benefícios nessa manhã. Fique em pé. Vamos desfrutar. Se você precisa de algum desses benefícios manifestos na sua vida, na mesa tem. Vou dizer de novo: se você precisa de algum desses benefícios manifestos na sua vida, na mesa tem. Um dia uma mulher vem com a necessidade na área física para Jesus, e ela vem implorar por uma cura. E Jesus disse: não é lícito deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. A mulher estava falando de cura, e Jesus falou de pão. Significa que cura é pão dos filhos. Tem algum filho aqui? O salmista disse: ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Tem cura na mesa. É só pegar pela fé. É só pegar pela fé. Aleluia. Obrigado, Senhor. Feche os seus olhos. Seja grato ao Senhor pelos benefícios da cruz de Cristo. A obra que Ele fez disponibilizou para nós estas bênçãos, e nós não devemos esquecer delas, para não viver uma vida de ingratidão. Devemos trazer à nossa memória aquilo que Ele já fez. Devemos alimentar a nossa fé com esses fatos da palavra, até o ponto em que estejamos
plenamente convencidos destas coisas, tomados da forte convicção do entendimento. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito revelando essas verdades aos nossos corações. Obrigado por iluminação chegando, Senhor. Olhos se abrindo para essas verdades. E cada um de nós, pela fé que vem por intermédio da palavra, nos apropriando daquilo que é nosso, em Cristo Jesus. Obrigado. Agradece pela Tua cura. Agradece pela renovação das Tuas forças. Agradece pelo perdão dos seus pecados. Agradece porque Ele nos redimiu da morte. Agradece pela vida eterna que está em Seu Filho. Queremos Te agradecer, Senhor, por tão grandes benefícios. Não fizemos nada para merecê-los, mas pela Tua graça e misericórdia, com que nos amou, o Senhor nos deu esse privilégio de sermos participantes desta mesa. Te agradecemos, Senhor, te louvamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de saber se alguém no nosso meio nessa manhã que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, nessa manhã você tem a oportunidade de fazê-lo. Alguém aqui deseja fazer de Jesus o Senhor da sua vida, deixar que Ele seja de fato o dono? Ele te comprou um dia, quando derramou o seu sangue, morreu por você, pelos seus pecados, ressuscitou para que você fosse justificado diante de Deus. Alguém aqui deseja entregar-se a Jesus? Talvez você esteja afastado, longe da comunhão com Deus, e nessa manhã você está ouvindo a voz do Espírito Santo te chamando a resgatar essas memórias. Um tempo onde havia um reconhecimento de Deus na sua vida. Você reconhecia os benefícios, você reconhecia as oportunidades de Deus, você reconhecia a importância da comunhão, mas você foi esfriando ao longo do tempo. Talvez teve decepções com pessoas e acabou se deixando levar por estas coisas. Ele está te chamando essa manhã. Ele está te chamando para entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que estão em aperfeiçoamento, pessoas que estão crescendo em Deus, pessoas que estão sendo trabalhadas por Ele a cada dia. Ele está te chamando para um recomeço. Se você está aqui, está afastado e nessa manhã quer retomar, assumir um compromisso público, não só algo entre você e Deus, mas publicamente dizer para os mundos, céus, inferno e para os homens: eu sou de Jesus, eu vou viver uma vida que glorifica a Deus. Se você deseja fazer isso, sai do seu lugar e vem para cá que nós oraremos por você. Não estamos aqui para te julgar, não estamos aqui para apontar o dedo sobre os erros que você cometeu, até porque nós falamos aqui de perdão de pecados. Está disponível. Alguém aqui nessa manhã deseja? Alguém deseja receber o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder? Se você deseja essa experiência, no final procure esse casal, eles vão orar com você, impor as mãos sobre a sua vida e você vai ficar cheia do Espírito Santo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Você está edificado pelo Senhor essa manhã através da sua palavra. Assim como a comida é para o corpo, a palavra é para o espírito. Eu me sinto alimentado nessa manhã. Há um alimento espiritual sendo compartilhado aqui. Eu estou repartindo um pão divino. Sabe, queridos, nós não somos o pão, nós somos a bandeja. Estamos servindo da mesa dele. Somos mordomos, de fato, um ministro é um dispenseiro, é um servo, é um mordomo de dádivas divinas. Estamos aqui para servir a sua vida nessa manhã, compartilhando de algo divino que vai produzir efeito, resultado. Uma boa alimentação que lhe traz saúde. Enviou-lhes a palavra e os sarou e os livrou
do que era mortal. 1 Coríntios capítulo 11. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos distribuir os elementos. Vamos misturar fé a esta experiência. E com certeza nós seremos afetados em todas as dimensões por aquilo que emana da mesa, por aquilo que flui da mesa do Senhor. Então pega com gratidão no seu coração por ser participante dessa vida. E enquanto isso, vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Ele. Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Esse que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando, esse que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Após a ressurreição, Jesus teve um encontro com os discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que eles não o reconheceram por um momento, mas convidando Jesus para sua casa, no momento da ceia, quando o pão foi partido, revelação chegou. Eu declaro revelação chegando das verdades que foram compartilhadas nessa manhã.
Ao partir do pão, os olhos se abriram e eles o reconheceram. Eu declaro que você vai reconhecer Jesus na mesa. Revelação dos benefícios chegando. Tendo dado graças, o partiu. Senhor, nós te agradecemos pelo corpo partido por nós e pelos benefícios advindos deste sacrifício. Obrigado pela iluminação dos nossos olhos para as verdades ouvidas. Pessoas recebendo agora pela fé. O mesmo poder que levantou a Jesus dos mortos está disponível aqui. Obrigado, Pai, porque sintomas estão desaparecendo, dores sumindo, diagnósticos sejam alterados em nome de Jesus, porque certamente Ele levou sobre si, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ora um pouco no Espírito Santo, algo está acontecendo aqui. Há uma obra divina aqui. Rabasaka lava shamba rabakanda lava. Shandala bakande levraba shakatala. Células sendo afetadas agora pelo poder de Deus. O sangue sendo afetado agora. Obrigado pelo sangue que limpa, limpando o sangue humano. Uma varredura sobrenatural acontecendo agora. Um desdobramento celular sendo interferido agora. O poder de Deus aplacando o avanço de enfermidades. Eu declaro: retroceda. Caroços desaparecendo. O braço do Senhor se manifestou àquele que deu crédito à sua pregação. Obrigado, Senhor. Taxas sendo normalizadas. Força para o corpo, para os membros. Obrigado pelo poder criativo em manifestação. Chambarabasata labaka. Chambarramandarabaka chalabasata. Comamos todos juntos. Obrigado por artérias sendo desentupidas agora.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai. Porque o Senhor entregou o teu filho por nós. Não poupou, inclusive o sangue de Jesus foi derramado por nós. Mas nós damos graças ao Senhor, Pai. Aleluia, porque pelo sangue da aliança, da nova aliança, o Senhor tornou a trazer a Jesus, nosso Senhor dos mortos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nossa mente não tem a noção total do poder desse sangue. Mas mesmo assim, nós damos graças. Aleluia, mesmo que ultrapasse o nosso entendimento. Damos graça por este cálice que traz a memória do derramar do sangue. Oh, aleluia, não só derramado, mas que esse sangue foi entregue ao Santo dos Santos. Aleluia. E aceito pelo Senhor, para que fôssemos aceitos também, Pai. Então nós queremos te agradecer. E que esta manhã, aleluia, este sangue, ele opera, Pai, opera para tocar o nosso sangue também. Para que nosso sangue, ele funcione adequadamente, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos te dar graça, Pai. Porque isto é real. Porque há um poder operando, Pai, neste ato de participar do cálice do Senhor, Pai. Aleluia. E este sangue operando nesta manhã para purificar, aleluia, não só dos pecados, mas purificar a consciência das obras mortas, das obras erradas, purificar a consciência, Senhor, para servirmos ao Senhor, Pai. Nós queremos te dar graça por esse sangue precioso, Pai. Aleluia. E nesta manhã nós estamos sendo purificados, porque a tua palavra diz, Senhor, aleluia, a tua palavra garante a nós que o Senhor nos purifica de todo pecado pelo sangue do Cordeiro. Quando nós, aleluia, estamos em comunhão, aleluia, vivamos em comunhão, estamos na luz da tua palavra, o sangue purifica todos nós. Então nós queremos agradecer. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Por este poder e por este benefício do sangue, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Participamos consciente, Pai, que esse sangue opera em nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Bebamos todos juntos. Ora mais um pouco no Espírito Santo.
Sergendere quebra da la masira. Shindele grose kendele vahai se calamando. Si calanaye sendele brosti. Se clivrisce kendele ne mama. Mamborodoroste kendele livraste. Oh, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos. Celebramos a tua vitória, Jesus, que é a nossa vitória. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! A festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebo poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Vamos dizer mais uma vez o céu. O céu em meu coração, a festa da redenção, Deus vive dentro de mim. Estou em Cristo, de Cristo recebo poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. A vida eterna. A vida eterna de Deus eu recebi. Aleluia! Irmãos, esse dia de hoje, enquanto muitas pessoas estão se banqueteando com a carne, se inclinando para a morte, nós estamos aqui na festa do Espírito, nos inclinando para a vida, nos inclinando para as coisas de Deus. Se eu fosse você, não perderia a noite. Nós vamos continuar a festa do Espírito. E sabe o que acontece na festa lá no mundo, irmãos? Muita gente cai embriagada lá. Nós não vamos beber desse vinho no qual há contenda, mas nós vamos nos encher do Espírito Santo nesse lugar, irmão. Se é para se embriagar com alguma coisa, nós vamos nos embriagar do Espírito nessa noite. Como aconteceu no princípio lá em Atos capítulo 2. Eles ficaram cheios do Espírito. Eles ficaram embriagados pelo Espírito Santo. Eu declaro que haverá uma embriaguez do Espírito nesse dia de hoje. Aleluia. E nós vamos fazer raiva para o diabo. A nossa embriaguez não é para a morte. Nossa embriaguez não é para prejuízo. Nossa embriaguez não nos deixa mais pobres. Nossa embriaguez nos torna conscientes da prosperidade divina. Oh, aleluia. Então se prepare, irmão. Não venha só. Traga alguém com você essa noite.
Eu sei que você não vai para a avenida pular carnaval, então você virá para o culto. Amém, amado? Venha, 18 horas, estaremos aqui, celebraremos. Aos queridos visitantes, muito obrigado pela sua presença. Nós temos um ambiente especial, uma sala VIP. Alguns minutinhos só para apresentarmos a nossa igreja a vocês. Por gentileza, se puderem ainda acompanhar ali o nosso irmão Isaac, ele está lá pronto para atender vocês numa sala VIP, um ambiente especial. Amém, queridos? Seja abençoado na prática da palavra. Vá em paz até 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem à vontade os visitantes para seguirem o nosso irmão Isaac e a Rose ali na porta. Estou